Essa é a terceira parte da teoria Naruto em DxD. Sigzes. Eu tenho uma dúvida. Iniciou, puxando a atenção para si. Por qual motivo ambos vieram à nossa dimensão? Questionou, seriamente. Naruto e Hinata se entreolham. Naruto. Antes de responder, devemos esclarecer algumas outras coisas. Após a morte do Rikudo Sennin, o Senju e os Uchiha batalharam durante gerações, sendo manipulados pelo Zetsu Negro das Sombras. Informou, suspirando. Rias. A criatura criada por Kaguya? Indagou, enquanto Naruto assentiu. Mas por qual motivo? Questionou, confusa. Hinata. Para que Kaguya Imi renascesse, duas coisas seriam essenciais, o Jubi e o Rinnegan. Esclareceu, calmamente. Akeno, vocês poderiam explicar melhor. Sugeriu, confusa com a afirmação Naruto. Com o Rinnegan, o usuário poderia invocar a Gedmas, o receptáculo oco que outrora foi o Jubi, bastando apenas recuperar seu chakra colossal, que havia sido dividido nas Bijis, informou, seriamente. Sigzes. E assim que recuperado, isso resultaria no renascimento do Jubi, supôs, recebendo acenos da dupla. Hinata. Após isso, graças às modificações dos inscritos de Agoromusama, feitas pelo Zetsu Negro, o usuário do Rinnegan seria instigado a fundir-se com Jubi, que diferente de Kaguya Imi, que se transformou em um ser bestial, ele seria um humano capaz de usar seus poderes. Afirmou, seriamente. Naruto. Graças às mesmas modificações, bastaria o usuário usar o Mujinsu Kuyomi, dando a deixa para Zetsu Negro se fundir com ele para acoplar o DNA de Kaguya deixado em si, garantindo o seu retorno, como também a incapacidade de alguém tentar interferir, já que todos estariam submetidos ao Genjutsu. Finalizou, cruzando os braços. Os demais meditaram sobre as palavras por alguns instantes, até que Ito. E ela foi revivida, certo? Disse, mas como uma afirmação. Para surpresa dos demais, Hinata assinou, confirmando tais temores. Hinata. Depois de séculos, Zetsu Negro conseguiu manipular o Uchiha Madara, que além de descendente, também era transmigração de Indra, a indiretamente trazer o ressurgimento de Kaguya Imi. Declarou, seriamente. Grafia. Transmigração? Monotonamente. Questionou, Naruto. Quando dissemos que o ciclo de ódio decorreu após a morte de Ashura e Indra, queríamos dizer que seus chakras transmigraram no decorrer das gerações, em alguns descendentes do Senju e dos Uchiha, algo de vital importância para os planos de Zetsu Negro, pois, apenas aquele que transmigrou de um dos filhos do Rikudo Sennin, e também possuía parte do chakra da outra transmigração, poderia ser capaz de despertar o Rinnegan, ou era isso que sorrindo? Ele pensava. Declarou, isso os deixou confusos. Hinata. Zetsu Negro acreditava ter passado despercebido durante as gerações, porém, antes de sua morte, Agoromusama notou o chakra de Kaguya Imi em Indra, e sem que o primogênito soubesse, ele teve suas memórias lidas pelo próprio pai, inconscientemente descobrindo sobre a criação de Kaguya Imi, e seus planos para trazê-la de volta. Afirmou, calmamente. Naruto. Desde então, sua alma e a de Amura também começaram um ciclo de transmigração, porém, diferente do que houve com Ashura e Indra, ambos tiveram a liberdade de escolher quando transmigrar, podendo ver parte dos ocorridos da história pelos olhos das Bijis. Afirmou, suspirando. Sigzes. Vocês são suas transmigrações, certo? Indagou, recebendo acenos da dupla. Isso chocou o grupo, ainda mais quando ambos ativaram seus Dijutsus por alguns instantes, o Shiki no Rinnegan e o Tenseigan. Hinata. Como dissemos, nosso mundo acabou sendo alvo de diversas guerras e conflitos devastadores, porém, durante os últimos 60 anos, houveram as mais extensivas, datadas como as Grandes Guerras Ninjas. Informou, fitando Naruto. Naruto.
Há algumas semanas, houve a Grande Guerra Ninja, da qual Zetsu Negro conseguiu concretizar seus planos de despertar Kaguya, usando o Shiamadara, que estava totalmente alheio aos seus planos, como canalizador. Porém, durante o evento, nossos ancestrais tiveram de se manifestar, já sabendo quão poderosa era sua mãe, e após uma batalha de grandes proporções, conseguimos selar Kaguya juntamente do Zetsu Negro, para garantir que ela permanecesse presa pela eternidade. Declarou, seriamente. Isso trouxe alívio nos corações dos mais jovens, que estremeceram com o pensamento de lutar contra alguém nas proporções de Kaguya. Hinata. Porém, por causa da ganância dos humanos, além de não termos nenhum apego à nossa dimensão, iniciou, bruscamente. Alguns estremeceram com seu tom, percebendo que era algo pessoal, e por isso nada disseram. Hinata. Inicialmente, desejávamos afastar de tudo, já que uma das habilidades do Naruto-kun permitiria nos teletransportar para uma dimensão vazia, da qual ficaríamos pela eternidade, já que ao adquirirmos o chakra de nossos ancestrais, nossas vidas foram prolongadas há milênios. Comentou, serenamente. Os demônios não se surpreenderam tanto, já que até os reencarnados dessa facção viveriam por séculos, ou mesmo milênios, sem sequer envelhecerem. Naruto. Mas recebemos a proposta de meu ancestral, de sermos levados para essa dimensão, onde poderíamos tentar viver calmamente, sem nos preocuparmos com os conflitos do mundo, principalmente nos ocultando do sobrenatural. Iniciou, calmamente. Para confirmar seu ponto, ambos enfraqueceram seus poderes, de forma que nem o melhor sensor pudesse localizá-los. Naruto. Ou, poderíamos ajudá-los a alcançar a paz, pois sabemos muito bem os efeitos de uma guerra. Finalizou, seriamente os demais ficaram se entreolhando por alguns minutos, enquanto absorviam as descobertas ditas pela dupla. Grafia. Isso foi algo, como posso dizer, inesperado. Declarou, com genuína surpresa, apesar de tentar disfarçar com seu tom monótono. Hinata. Acho que ficou claro o motivo de não desejarmos que tais informações sejam reveladas precocemente, indagou, recebendo acenos dos demais. Sigzes. Entendemos, e não precisam se preocupar, da minha parte, e também das dos demais presentes, tenham certeza de que seus segredos estão guardados conosco. Afirmou, serenamente. Com a forma da qual ele falou, apesar da gentileza, era perceptível o tom de ameaça caso alguém desobedecesse, pois apesar de saber que Rias e sua nobreza não revelariam nada, ele precisava demonstrar autoridade como um dos Maos. Rias. On-sama, o que será feito em relação a Usei? Perguntou, já menos abalada. Sigzes. Teremos que requisitar um batalhão de busca e abate. Informou, seriamente. A traição de seu peão não só prejudica apenas a sua nobreza, mas toda a estabilidade das facções, pois seja quem for o Grigori que orquestrou esse ataque, provavelmente é alguém de alto escalão, para ter conseguido convencer não só um pequeno grupo de caídos, como também o usuário de uma Longinus. Declarou, suspirando. Naruto. E apesar de convencido, eu duvido que ele tente algo tão cedo, com a falha em tentar assassinar uma das herdeiras atreladas aos Maos, ele deve ter noção que a facção demônio ficará mais cautelosa, ainda mais agora que tem um alvo nas costas. Adicionou, ele calmamente. Se fosse estimar, teríamos, aproximadamente 2 meses antes dele cogitar fazer sua aparição. Finalizou, recebendo acenos de Circe e Grafia. Grafia. Naruto-sama. Chamou, fazendo a sobrancelha do loiro contrair com a formalidade. O que vocês planejam fazer agora? Questionou, calmamente. Naruto. Ficaremos nas redondezas, além da possibilidade desse recente ataque poder se repetir. Também precisaremos aprender sobre as coisas desta dimensão, um exemplo sendo que jovens de nossa idade estão fazendo, para que não chamemos tanta atenção. Esclareceu, cruzando os braços. Grafia então esclareceu que alguém de sua idade estaria cursando o 3º ano do ensino médio. Sigzes. Mas existe um problema, normalmente levam-se anos para ter o conhecimento necessário, murmurou, para si. Para isso, Naruto, isto não é exatamente um problema. Interveio, sorrindo levemente.
Ambos então fizeram um selo de mão. Naruto/Hinata. Tajukaji Bunshi no Jutsu. Gritaram, sorrindo. De repente, a sala foi rodeada por alguns clones da dupla, fazendo Rias adquirir um brilho nos olhos, sentindo seu lado otaku aparecer. Naruto. Esse jutsu foi criado pelo meu Oji-sama, e graças a ele, o usuário pode se clonar diversas vezes, como todo conhecimento adquirido pelos clones, seja físico ou mental, volta ao dono. Informou calmamente. Em batalha, eles não são tão resistentes, geralmente caindo em apenas um golpe, porém, são muito práticos para suporte e principalmente distração, dando tempo para pensar em como agir diante de cada situação. Esclareceu, sorrindo nostalgicamente. Hinata. Claro que não podemos nos exceder, já que ele também possui alguns efeitos colaterais, como requisitar de grandes quantidades de chakra para ser realizado, ou se não usado com cautela, você pode dividir seu chakra ao ponto que suas reservas fiquem baixíssimas, podendo morrer por deficiência de chakra, tanto que ele foi rotulado como um Kinjutsu. Advertiu, fitando o loiro. Naruto. Com ele, podemos obter o conhecimento de anos em questões de dias, até mesmo horas. Planejamos nos alojar em algum apartamento, e se as coisas derem certo, em menos de uma semana poderemos cursar alguma escola. Declarou, com um leve estremecimento, recordando de sua época na academia ninja. Hinata percebeu isso, e colocou a mão nas costas do loiro para tranquilizá-lo. Hinata. Não se preocupe, Naruto-kun, sei que você ainda tem traumas por causa da negligência e sabotagem na academia ninja, mas estamos em um lugar diferente, e estarei dando o apoio necessário. Tranquilizou, gentilmente. Os demais nada perguntaram, entendendo que isso deveria ser algo de seu passado. Sixes. Ambos possuem alguma maneira de mudar a aparência dos clones. Indagou, calmamente. A dupla assentiu, realizando o Enji no Jutsu, deixando seus clones novamente com a aparência de civis. Hinata. Essa habilidade é muito prática. Graças a ela, o usuário pode mudar sua aparência para alguma pessoa, porém a maioria dos shinobis mais experientes consegue facilmente identificar as pessoas transformadas, o que o torna pouco eficaz a longo prazo. Explicou, suavemente. Mas, graças ao fato do Naruto-kun comportar a Kyuubi, suas transformações se tornam reais, com até mesmo o fluxo de chakra se assemelhando ao do alvo, como também, ele pode se transformar em outros seres vivos e mesmo objetos, como armas, claro, não tendo a mesma eficácia da ferramenta, mas podendo enganar seus adversários, fazendo até seus clones passarem despercebidos como simples objetos. Esclareceu, sorrindo. Os demais acharam uma habilidade bastante útil, principalmente pelo caso dos efeitos colaterais em relação ao Naruto. Rias. Por que vocês não ficam aqui? Sugeriu, deixando ambos confusos. Meu apartamento tem diversos quartos vagos, e ele também está perto da Academia Ko, o local onde nós estudamos, como também é o ponto central do território dos Gremory e Citri no mundo humano. Informou, sorrindo. Naruto. Mas não daríamos problemas? Perguntou, com a sobrancelha arqueada. Rias balançou a cabeça negativamente. Rias. Ambos salvaram não só a mim, como toda a minha nobreza, ainda impedindo o que poderia ter se tornado uma guerra. Afirmou, porém, ambos ainda a fitaram receosos. Se quiserem, vejam isso como uma forma de gratidão. Sugeriu, gentilmente ambos suspiraram assentindo. Sixes. Riatan, acredito que não sou mais necessário, certo? Perguntou, com uma expressão de falsa tristeza, fazendo Rias revirar os olhos, enquanto no caso de Greifia, estreitá-los. Entrarei em contato sobre novidades em relação ao seu espião, mas, já aviso que conversarei com a Juca para ele restabelecer suas peças perdidas, ainda mais com aquilo se aproximando. Comentou, enquanto Rias estremeceu, sabendo que ele falava sobre o casamento com Rizer Penex. Naruto-san, Hinata-san, novamente, muito obrigado por salvarem minha int. Como impedir os planos do grupo do Security, saibam que aquilo que estiver na minha altura, eu farei para ajudá-los. Informou, recebendo acenos da dupla.
Um círculo mágico vermelho surgiu abaixo dele e de Greifia, levando-os embora para o Mikai. Rias. Pessoal, da mesma forma que eu sugeri ao Naruto e a Hinata, vocês também poderão ficar aqui. Tivemos uma noite bastante agitada, e vocês merecem descansar. Sugeriu, para sua nobreza, que assentiu. No final, todos acabaram indo dormir, desejando finalmente finalizar o que foi um dia bastante problemático.